Olá, eu sou a professora Sandra dos Santos Cereali e vamos hoje na nossa segunda aula. Bom, a aula de hoje é sobre genética mendeliana e as suas extensões. Eu gostaria de começar lembrando a vocês que existem uma série de termos dentro da biologia, né, e dentro da genética de forma mais específica, que vocês precisam se atentar, né? Então, eu deixei aqui compartilhado com vocês algumas considerações que são importantes, algumas definições importantes sobre gene, alelos, homozigoto, o que é um híbrido, né? Então, um híbrido ele pode ser junção de duas entidades diferentes, né? Então pode acontecer em vários níveis biológicos. Nós vamos estudar os híbridos em níveis de alelos dos genes, tá? Que os alelos podem ser iguais ou diferentes. Quando eles são diferentes, o Mendel chamou isso de híbrido. Então aí tem o termo monohíbrido, né? Quando o indivíduo é heterozigoto para um único par de gene, e dihíbrido quando nós estamos considerando dois pares de gene, estudando, né, considerando no mesmo indivíduo. Bom, existem também outros e mais termos importantes, né? Então, o que é um gene dominante? Esse gene dominante ele vai se manifestar na presença de apenas uma cópia. Todos nós que somos diploides, organismos diploides, temos duas cópias de cada gene, né? Eles vêm em pares, né, que são os alelos, tá? E cada um está em um cromossomo homólogo, né? Então, um gene dominante, ele precisa de apenas uma cópia para se manifestar. E um gene recessivo, ele só consegue se manifestar quando ele está em dose dupla, quando ele tem a presença dos dois alelos. O fenótipo é a manifestação física ou fisiológica de um gene ou de um conjunto de genes, e ele pode ser influenciado pelo ambiente. E o genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo, certo? Ou, se nós estivermos falando especificamente de um gene determinado, então a gente pode dizer, olha, o genótipo do indivíduo é azão-azinho, né? Quando a gente sabe qual o gene que nós estamos falando. Falando um pouco sobre os cruzamentos do Mendel, ele levou 8 anos para realizar os experimentos com as ervilhas, né? E esses 8 anos, a gente já conversou sobre isso, mas ele levou esse tempo todo selecionando as ervilhas que ele ia usar, né, as variedades que ele ia cruzar, e um tempo ele levou fazendo o cruzamento em si, tá? Então, ele selecionou 7 características das ervilhas para fazer os cruzamentos, que são forma e cor dos grãos, então duas, né, a forma e a cor dos grãos das ervilhas, a cor das flores, a cor e a forma das vagens da ervilha, então são mais duas, localização das flores na planta da ervilha, então se ela é terminal ou se ela é axial, em que lugar da planta a flor está, e a altura da planta, se é um pé de ervilha baixo, se é um pé de ervilha alto, tá? Porque a altura da planta na ervilha, ela está relacionada com essa genética, ou ela é baixa ou ela é alta, né? Então, ele conseguiu levantar e estudar essas 7 características. As que a gente didaticamente estuda mais são forma e cor dos grãos e forma e cor das vagens das ervilhas. A ervilha tem autopolinização, então o Mendel ele fazia a troca de pólen entre uma planta e outra, então ele determinava qual planta, como que elas seriam polinizadas, porque ele fazia a polinização, tá? E isso permitiu que ele manipulasse a descendência dessas plantas, tá? E ele vivia num mosteiro, né? Então, ele fez tudo isso num canto do jardim, num jardim que foi destinado para que ele pudesse trabalhar com os experimentos dele no tempo de folga que ele tinha. Bom, é muito importante que a gente fale isso. Mendel, ele cruzou as flores das ervilhas, né? Então, ele plantava, esperava florir e cruzava as flores de um pé de ervilha com uma característica, com outro pé de ervilha com outra característica, certo?
Ele não cruzou sementes de ervilhas, isso é um erro muito comum. Os alunos, como a gente está falando da cor da semente, está falando da vagem da ervilha, é muito comum que os alunos, sobretudo no ensino fundamental e médio, pensem que o Mendel cruzou a vagem, ou ele cruzou as sementes. Não, ele polinizava as flores para fazer o cruzamento. Foi esse cruzamento que ele fez, tá? Então, todas as características que o Mendel estudou são características que apresentam dominância completa. O que é isso? O que é a dominância completa? Quando o gene dominante está presente, a característica vai se manifestar. E só precisa de uma cópia desse gene, só uma cópia, só um alelo para que a característica se manifeste. A característica recessiva, ela só se manifesta quando o alelo está em dose dupla, quando são dois alelos iguais em dose dupla, tá? Então, aqueles termos, né, o Mendel usou letras para identificar, letras maiúsculas e minúsculas. E o nome do gene, ele é sempre dado geralmente é dado pela condição recessiva, tá? Então, quando a gente estiver estudando, nós vamos nos concentrar na cor da semente para estudar a primeira lei de Mendel, certo? Que a gente vai ver a partir de daqui a pouquinho. Então, ele se concentrou, ele nominou pela cor do recessivo. O recessivo, então, nesse momento, nós vamos nos concentrar na cor das sementes para que a gente possa estudar a primeira lei de Mendel. Bom, a primeira lei de Mendel, ela pode, ou lei da segregação, ou dos fatores, ou monohibridismo, ela diz respeito a como os genes se separam na meiose, tá? Dizendo, então, a gente pode conversar sobre ela, pode ler essa lei da seguinte forma, segundo Savada, 2019. A primeira lei de Mendel, a lei da segregação, declara que quando qualquer indivíduo produz gametas, as duas cópias de um gene se separam, tá? De forma que cada gameta receba apenas uma cópia, certo? Então, os gametas têm apenas uma cópia das duas cópias que um indivíduo adulto tem, tá? Então, essa é a lei da segregação. Os fatores vão se separar. Mendel, ele chama de fatores, né? Eu já conversei isso com vocês, falando da herança particulada, né? Então, o Mendel dá o nome de fator. Hoje, nós chamamos de genes, certo? Então, os genes se separam, os alelos se separam. Vocês vão ter que fazer aí uma listinha para deixar bem claro o que é um gene, o que são os seus alelos, os alelos de um gene, certo? Mas o que o Mendel chama de fator, nós chamamos de genes. Bom, essa aqui é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre essa lei da segregação. O que o Mendel fez? Ele pegou ervilhas, o grão de pólen da ervilha e a oosfera, né, e fecundou lá na oosfera da outra planta, na oosfera não, no tubo polínico, e aí polinizou, certo? Então, o que ele fez? Vamos dizer assim, ele pegou grão de pólen amarelo, de uma planta que produzia ervilhas amarelas, com grão de pólen de uma planta que produzia ervilhas verdes, certo? Ele já sabia, né, e depois ele acabou dando esse nome de vezão, vezinho, vezinho. A característica amarela é dominante em relação à característica verde, certo? Da cor da semente. Então, a gente usa o nome do gene recessivo, que é o verde, em português, tá? Então, vai ficar vezão, que foi o que ele pegou, a planta que ele pegou, plantas puras, tá? Que não eram misturadas, então elas só tinham vezão, e a recessiva, vezinho. E ele cruzou, ele fez o cruzamento das duas. Como resultado, ele obteve 100% da F1, da geração 1, né? Essa aqui é a geração parental. Ele obteve 100% da F1 de cor amarela. E aí, como a planta amarela doou um gameta vezão e a planta verde um gameta vezinho, essa planta amarela da F1, ela é vezão, vezinho,
certo? Tudo bem? Então, essa planta vezinho só produz gameta vezinho. Essa planta vezão só produz gameta vezão. Então, os descendentes são todos amarelos e eles são heterozigotos, tá? Ou híbridos, como o Mendel falava. Heterozigotos porque, olha, eles têm alelos diferentes. Então, eles vão formar alelos diferentes. Os parentais são chamados de homozigotos. Por quê? Porque eles só formam um tipo de gameta, certo? Ah, detalhe, a cor da semente das ervilhas está no cromossomo 1. A ervilha tem 7 pares de cromossomo. Então, está no par 1, a cor da ervilha. Bom, o que o Mendel fez em seguida? Ele estava com as plantas amarelas lá, 100% da F1, né? 100% amarelas. E ele, então, plantou novamente, fez o cruzamento das flores. Ele deixou que, como a ervilha tem autopolinização, ele deixou que essa planta se autopolinizasse. Aí, como nós acabamos de ver, o vezinho, ele produz 2 tipos de gameta, vezinho. Um vezão e um vezinho. Então, o que o Mendel fez? Ele cruzou F1 com F1, tá? Então, eles produziram, ó, aqui, o macho, vezinho, são os gametas, a fêmea, vezinho, são os gametas dela, certo? Da parte feminina da planta. Esse quadro aqui, que parece um jogo da velha, ele é chamado de quadro de Punnett, ou quadro de Punnett, tá? E é nele que nós realizamos os cruzamentos. Do lado externo ficam os gametas, masculino e feminino, e do lado interno nós temos as possibilidades, as probabilidades de descendentes a partir do cruzamento desses gametas, certo? Então, o que ele fez aqui? Né, ele fez os cruzamentos, depois ele pegou os indivíduos. Quando ele foi contar, ele percebeu o seguinte: existia uma proporção de 3 sementes amarelas, né, para cada semente verde, certo? São 4 possibilidades aqui. Então, ele sabia que existiam 4 possibilidades, ele pegou todos os indivíduos e dividiu por 4. E ele percebeu que 3/4 desses indivíduos eram amarelos e aproximadamente, né, 1/4 dos indivíduos eram verdes, tá? E como que ele explica, então? Como que a gente explica esse resultado? Olha o que acontece. Esta possibilidade de cruzamento é entre vezão e vezão. Vai dar vezão. Essa possibilidade é entre vezão, vezinho. Vai dar vezinho. É amarela também, ó, amarela e amarela. E aqui também, ó, vezão, vezinho. Amarela. E aqui, vezinho. A planta é verde, certo? Então, lembra da dominância completa? Basta uma cópia para que a característica apareça. Então, não preciso ter cópia dupla para o amarelo aparecer, basta uma cópia. E a verde precisa ter as 2 cópias juntas, certo? O que a gente observa aqui? O que o Mendel observou? Existem a proporção fenotípica, que a gente consegue olhar pelo fenótipo, que é a cor, né? O fenótipo é o que a gente enxerga, o que pode ser medido e percebido, então, fisiologicamente, bioquimicamente, anatomicamente. Então, a gente percebe que de cada 4 plantas, cada 4 possibilidades, 3 vão produzir sementes amarelas e uma vai produzir semente verde. Então, a gente diz que a proporção fenotípica é 3/1. A cada 3 amarelas, uma verde. E a proporção genotípica, ela é 1/2/1. O que significa isso? Olha só, eu tenho um indivíduo homozigoto dominante, aqui em cima, vezão, 2 indivíduos heterozigotos, vezinho, e um indivíduo homozigoto recessivo, vezinho, certo? Então, a segregação mendeliana para um par de genes é 3/1, na proporção segregação mendeliana fenotípica, tá? Pensando no fenótipo.
a proporção fenotípica é 3:1. Isso é muito importante para as próximas coisas que nós vamos estudar daqui para frente. Bom, agora vamos falar da segunda lei, a lei da segregação independente ou de hibridismo. Também Savada escreve o seguinte: a lei da segregação independente é os alelos de genes diferentes segregam independentemente uns dos outros durante a formação dos gametas. O que o Mendel fez? O Mendel, ele estudou, em primeiro lugar, as características separadas umas das outras. Depois, ele começou a estudar duas características juntas ao mesmo tempo, certo? E aí que ele chegou nessa segregação independente. Então, o que a gente sabe? Hoje, a gente sabe que os genes dos cromossomos, né? Então, o que a gente sabe hoje? Tá? O Mendel, ele estudou 7 características. A ervilha tem 7 cromossomos, certo? 5 dessas características estavam em 5 cromossomos diferentes. E 2 dessas características, elas estavam no mesmo cromossomo. Mas elas estão tão longe uma da outra, que os cromossomos se comportam como se eles fossem 2, tá? Por isso ele conseguiu terminar o trabalho dele. E esses cromossomos, eles se segregam na anáfase 1, lá da meiose, a gente já viu meiose, eles se segregam na anáfase 1, né? Independentemente um do outro. Então, o que acontece com o cromossomo homólogo A não vai acontecer com o B. O que acontece com o 1 não interfere no que acontece com o 2, que não interfere com o que acontece com o 3. Então, é a segregação de 7 cromossomos independentemente uns dos outros. E foi isso que ele percebeu analisando as duas características ao mesmo tempo. Ele analisou elas de pares. Então, sempre ele combinou as 7 de uma forma que ele analisasse elas aos pares, umas com todas as outras, tá? Nós vamos nos concentrar na textura e na cor das sementes. Então, a textura, né? Se a semente é lisa ou rugosa, e na cor, se a semente é amarela ou é lisa, é amarela ou é verde, certo? Essa é a ilustração, é o exemplo clássico e é o mais didático que a gente tem. Então, para a segunda lei, o Mendel pegou plantas que produziam sementes amarelas e lisas, tá? As duas dominantes, as duas características dominantes e puras, vezão, errão, errão. E cruzou com plantas que produziam sementes verdes e rugosas. Aqui eu deixei uma textura para mostrar que ela é rugosa. E plantas, então, que eram recessivas, vezinho para cor, errinho para textura. 100% dos descendentes eram amarelos e lisos. Por quê? Porque os gametas agora, olha como são os gametas. Que tipo de gameta esse indivíduo produz? Vezão, errão, certo? Um vezão que está em um cromossomo, um errão que está em outro cromossomo. E que tipo de gameta esse indivíduo produz? Vezinho, errinho, certo? Quando a gente faz o cruzamento, nós vamos ter todos os indivíduos vezão, vezinho, errão, errinho. Portanto, as sementes são amarelas e lisas, tá? A F1 aqui é 100% amarelo e lisa. O que o Mendel fez? Cruzou F1 com F1. Só que a F1, ela é duplamente heterozigota, tá? Ela é dihíbrida. Lembra que eu falei que o heterozigoto, o Mendel chamava híbrido. Então, aqui, como a gente está tratando de 2 genes, 2 características, ele chama, então, de dihíbrido, tá? Agora, eles não vão produzir um único tipo de gameta, eles vão produzir vários tipos de gameta, 4 tipos. Por quê? Porque é a combinação entre vezão, vezinho e errão, errinho. Então, a gente vai ter vezão, errão, é uma combinação, vezão, errinho, uma outra combinação, vezinho, errão e vezinho, errinho. Entenderam? São combinações
diferentes. E aí nós vamos ter o seguinte, o cruzamento desses gametas vai aparecer, então, uma série de possibilidades. Como a gente está tratando de 2 genes, são 16 possibilidades de indivíduos formados a partir desses 4 gametas cruzando entre si, certo? Como nós podemos observar neste quadro de Punnett, ele é diferente daquele que nós vimos anteriormente. Então, aqui fora, novamente, os gametas, mas são 4 com 4. Estão vendo? 1, 2, né? 4 gametas para o macho, 4 gametas para a fêmea. Então, o número de possibilidades de descendentes aumenta. Então, ele vai para 16 possibilidades de descendentes. O que o Mendel percebeu? Dentro dessas 16 possibilidades, 9 eram sementes amarelas, né? Quando ele foi fazer a contagem, ele percebeu que a cada 16 sementes, 9 eram amarelas, 3 eram verdes, amarela e lisa, tá? Que são 2 características, amarela e lisa. 3 eram verdes e lisas, 3 amarelas e rugosas, tá? E só uma ela era verde e rugosa, que é a duplamente recessiva aqui, que é a Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, certo? Então, o que a gente percebe? Conforme nós vamos cruzando os gametas, a gente percebe que basta uma cópia do Vzão para que ela seja amarela. Basta uma cópia do Rrão para que ela seja lisa. Portanto, a maior parte das sementes vão ser amarelas e lisas. E aí, 3 amarelas e rugosas, 3 verdes e lisa, e uma verde e rugosa, que são a totalmente recessiva. Então, a gente tem uma proporção mendeliana de segunda lei de 9 para 3 para 3 para 1. 9 é a quantidade da característica que ela tem os 2 alelos dominantes, 3, um dominante e um recessivo para uma característica e para outra, e 1 é a duplamente recessiva, tá? Que é o homozigoto recessivo. Essas proporções são importantes para nós entendermos os conteúdos que a gente tem daqui para frente. Bom, o Mendel repetiu esses experimentos, né, até chegar às mesmas conclusões, e aí, então, ele apresentou os dados na sociedade científica da região dele, e ele publicou 2 trabalhos que foram muito elogiados ali nessa sociedade científica. Só que ele não deu sequência às suas pesquisas, porque ele assumiu muita responsabilidade administrativa no mosteiro. Praticamente tudo que a gente conhece sobre genética foi desenvolvido a partir de 1900, com a redescoberta dos trabalhos de Mendel. A gente pode chamar de expansão dos princípios mendelianos ou extensões mendelianas, ou mais carinhosamente, o que Mendel não sabia, tá? São essas coisas que foram encontradas e percebidas depois do redescobrimento dos trabalhos dele. Então, a gente tem vários eventos biológicos que o Mendel não chegou a conhecer. Então, entre eles, nós temos a dominância incompleta, codominância, alelos múltiplos, epistasia, pleiotropia, genes letais, fenocópia, penetrância e expressividade. Nós vamos estudar alguns deles nesta aula ainda. O Mendel também não conheceu os cromossomos sexuais, ele não sabia que algumas espécies tinham diferenciação cromossômica. O que é dominância incompleta? Ela ocorre quando 2 fenótipos diferentes, né, dão origem a um fenótipo intermediário, num indivíduo heterozigoto. Então, você tem o cruzamento de um fenótipo de uma maneira, um indivíduo de um jeito, o outro indivíduo de outro jeito, tá? E aí, quando eles se cruzam, você tem descendentes com um fenótipo intermediário entre os 2. O maior exemplo, um grande exemplo disso, é a flor vermelha, né? A flor da maravilha, que ela produz uma flor vermelha e uma flor branca.
quando as duas são cruzadas, surgem flores rosas, que não existiam nos parentais. Não tem um parental rosa, né? Você pega um que só produz flor branca, o outro só vermelha. Cruzou, você vai ter as flores rosadas. Então, essa flor rosada, ela é uma flor intermediária entre o vermelho e o branco, porque os dois fenótipos se expressam e eles vão produzir uma cor, uma faixa intermediária entre o branco e o vermelho. A proporção genotípica se mantém 1:2:1, e a proporção de fenótipo, ela muda quando a gente cruza as flores rosadas. A gente vai ver um pouquinho aqui, ó. Né? Então, ela muda lá na frente, ela deixa de ser 3:1 e passa a ser 1:2:1. Então, como exemplo, né, da dominância incompleta, nós temos as flores, como eu disse para vocês. O cruzamento, então, de uma flor vermelha com uma branca, ela vai, nesse caso da maravilha, tá? Existem outras colorações, outros eventos que não é este caso. Então, as parentais aqui, vermelha, que são puras, e brancas. A cor rosa, que é uma cor intermediária. Os genes, nesse caso, eles não vêm com uma única letra, eles vêm geralmente com duas letras. Então, o C, que é de cor, e aqui o vermelho da característica, o C de cor e o branco. Então, o alelo chama CV e o outro chama CB, certo? Quando a planta é CV-CV, ela é vermelha. CB-CB, ela é branca, certo? Como ela tem uma dominância incompleta, as duas vão se manifestar, só que elas vão criar uma terceira cor, uma terceira possibilidade de planta, que é a rosa. E vai ser dado, então, pela planta heterozigota, que ela é CV-CB, certo? Então, essa aqui é F1. Quando cruza F1 com F1, olha o que aparece. Aparece a cada 4 possibilidades, uma vai ser uma planta vermelha, CV-CV, outras duas vão ser rosas, CV-CB, e uma também vai ser branca, CB-CB, tá? Então, isso muda aquela proporção mendeliana que era 3:1 na F2. Agora, a gente tem uma vermelha para duas rosa para uma branca, com fenótipos intermediários, beleza? Guarda isso, que vai ser importante daqui a pouquinho. Uma outra característica, um outro mecanismo genético é a codominância. Aqui, ela é diferente da dominância incompleta. O que significa a codominância? Os dois fenótipos vão se manifestar ao mesmo tempo no indivíduo. Então, quando você olha o indivíduo, você vê os dois fenótipos. Na dominância incompleta, os fenótipos meio que se juntavam, criando um terceiro que seria intermediário. Aqui a gente vê os dois ao mesmo tempo, certo? Então, um grande exemplo disso é o tipo sanguíneo AB, tá? Que é o do sistema ABO, né? Depois a gente vai ter uma aula só sobre isso. E a gente tem o tipo sanguíneo A, né? Pessoas que são só A, pessoas que são só B, e tem pessoas que são AB. Os dois ao mesmo tempo, as duas proteínas ao mesmo tempo. O traço falcêmico para anemia falciforme também é um exemplo disso, a gente vai ver depois. E a cor vermelha e branca em gado, né? Então, a proporção fenotípica, ela é 1:2:1, mas é diferente da proporção mendeliana, que é de 3:1, e ela é diferente da proporção que nós acabamos de ver da dominância intermediária, porque o fenótipo aqui não é um fenótipo intermediário. Então, aqui é um exemplo também em flores, só que nós conseguimos ver os dois fenótipos juntos. Então, esta flor, ela é descendente de uma planta com flores brancas e outra planta com flores arroseadas, avermelhadas. E quando elas são cruzadas, elas produzem descendentes que têm os dois fenótipos juntos e identificáveis. Eu consigo identificar qual é o fenótipo, né, avermelhado, rosa aqui, qual é o fenótipo branco.
Então, este é o exemplo que eu falei para vocês da cor da flor, tá? Então, nós temos aqui uma planta que muito provavelmente foi cruzada, é o descendente do cruzamento de plantas brancas, tipo flores brancas e flores avermelhadas. Então, quando cruza, nós conseguimos ver em cada uma das flores a cor branca e a cor avermelhada também, certo? Né, puxando para um rosa, depende muito da luz que foi tirada essa foto. Nós conseguimos ver ao mesmo tempo, certo? É diferente do fenótipo intermediário ali, que é formada a planta inteirinha cor-de-rosa, né? Aqui não, aqui você consegue ver manchas brancas e manchas rosas, certo? O que são genes letais? São aqueles que eles possuem alelos capazes de matar o indivíduo. E essa morte do indivíduo, ela pode acontecer, inclusive, durante a embriogênese, durante o desenvolvimento embrionário. No início do desenvolvimento embrionário, quando às vezes a mulher nem percebeu que está grávida, tá? Ela tem um atraso na menstruação, e aí logo em seguida desce, né? Fala, ufa, atrasou, mas acabou descendo. Então, isso pode ser sinal de que tem uma alteração tão grave naquele embrião que está sendo gerado, que ele acaba sendo eliminado pelo corpo, sabe? Ele não sobrevive e acaba sendo eliminado. Existe uma alta taxa de abortos espontâneos nesse período, entre a fecundação e a nidação, a implantação no útero. E muitas vezes é causado por genes, por alelos, né, de genes importantíssimos e genes que são considerados, então, letais quando eles estão alterados. Ou ele também pode matar o indivíduo ao longo da sua vida, né? Genes que são capazes de matar na primeira infância, na adolescência, ou mesmo na vida adulta. Quando nós formos estudar a herança, os modos de herança, nós vamos ver alguns casos assim também, certo? A proporção fenotípica, ela é alterada em relação à mendeliana. Então, a mendeliana, nós estamos lá, 3:1. E aqui nos genes letais, a proporção, quando o gene mata o indivíduo ainda na fase embrionária ou na fase gestacional, já de desenvolvimento do bebê, né? Ela muda a proporção para 2:1, certo? Então, vamos ver. Então, a gente deixa de ter o heterozigoto, um dos homozigotos, né? Tem os 2 heterozigotos e um outro homozigoto. Então, existem vários exemplos de genes letais, mas o principal é o gene killer, que determina a cor de ratos, né? E também a gente tem a anemia falciforme como exemplo, e nós vamos falar dela agora daqui a pouquinho, e ela é, inclusive, exemplo de codominância também. Tá? Então, vamos lá. Um alelo letal em dominância completa, que é o alelo, então, é o alelo dominante, que vai causar a letalidade quando ele está em dose dupla, que é o cruzamento entre ratos, a gente pensando em ratos amarelos aqui, tá? Quando eles são cruzados, eles têm a cor casão, casinho, tá? Aqui já é uma F, cruzamento uma F1. Aqui na F2 a gente deveria ter 1:2:1. Mas o que acontece? Os indivíduos casão, eles têm esse gene K, que é o killer, ele em dose dupla, ele mata o embrião. Então, quando você vai contar os descendentes, só tem amarelo e agute, que é essa cor acinzentada aqui. Então, só tem indivíduos amarelos e indivíduos acinzentados, certo? Não tem outra classe, só tem 2 classes de fenótipo. Por isso, a gente tem 2:1, certo? Tem duas classes fenotípicas só, ao invés de 3. Aqui é um alelo letal em codominância, certo? É o exemplo da hemoglobina, dos tipos de hemoglobina. A gente pode ter vários tipos de hemoglobina. A principal é a HbA, tá? Então, a HbA, ela determina a forma, o alelo HbA determina essa forma
discoide, né, um disco bicôncavo da hemácia, tá? A HBS é uma hemoglobina alterada. Ela determina que a hemácia tem a forma de foice, que é essa forma aqui, ó, tá? Uma forma de foice. Então, é chamada também anemia falciforme. Então, quando o indivíduo ele é HBS, ele possui anemia falciforme. Ela é considerada um gene letal, ele vai levar o indivíduo à morte em algum momento da vida, geralmente de forma bastante precoce, tá? É uma condição de saúde muito delicada, né? Quando o indivíduo tem anemia falciforme, ele vai a óbito em algum momento em decorrência dessa alteração. Quando ela está em heterozigose, ela permite o indivíduo a sobrevivência. Por quê? Porque lembra que eu falei que é codominância? Então eu enxergo as duas hemácias, a hemácia discoide e a hemácia falciforme. Ele tem os dois tipos de hemácia correndo nos seus vasos, as duas são produzidas, tá? E o que vai acontecer é que este indivíduo aqui, ele sobrevive com o que a gente chama de traço falcêmico. E em regiões onde nós temos a malária, o ataque lá da malária, do parasita da malária, os indivíduos que não têm anemia falciforme, ou seja, que são esses daqui, ó, HBA, eles são fortemente atingidos pela malária. A malária acaba atingindo esses indivíduos porque o parasita da malária, ele é endoparasito e ele entra na hemácia. Aí o indivíduo acaba tendo consequências e muitas vezes, inclusive, indo a óbito, certo? Quando o indivíduo tem anemia falciforme, que é esse aqui, HBS, ele acaba indo a óbito por conta da sua condição das hemácias não transportarem oxigênio adequadamente. Os indivíduos que são heterozigotos, ó, HBA, HBS, produzem as duas formas e eles resistem à malária, porque a malária, o parasita não consegue invadir a anemia falciforme, e eles sobrevivem com a metade das hemácias modificadas, né, para essa forma de foice, porque eles têm as hemácias normais. Então, é o maior exemplo que a gente tem de coevolução entre parasita e hospedeiro. Tá? A malária é o maior exemplo que a gente tem, e aqui inclui, inclusive, um processo de seleção natural, e vocês vão ver isso em outras disciplinas, em outros momentos, certo? Então, são alelos letais em codominância. E existem também alelos letais em recessividade. Bom, um outro conteúdo, né, um outro tópico que nós precisamos estudar é a chamada pleiotropia. O que é isso? Pleiotropia é quando um único gene afeta mais de uma característica. Tudo que a gente viu até agora, cada par de genes afeta uma característica. Um par de gene, uma característica. A pleiotropia, você tem um único par de genes afetando mais de uma característica, várias, inclusive. O principal exemplo, o exemplo clássico, é a fenilcetonúria ou a PKU. A PKU é o motivo pelo qual foi criado o teste do pezinho. Né? Por quê? Porque a PKU ela é uma deficiência, uma mutação que ocorre em um único gene, que é o gene PAH. Ele está localizado no cromossomo 12 e ele codifica a enzima que degrada um aminoácido chamado fenilalanina, certo? Quando essa mutação acontece, essa fenilalanina, ela deixa de ser degradada e ela começa a se acumular no sangue, nos tecidos, ela começa a se acumular nos rins, né? Nos neurônios, ela começa a se acumular no organismo e isso traz uma deterioração para o indivíduo. Então, ela pode também, a PKU, levar o indivíduo à morte se o diagnóstico não for precoce. E quais as fontes de fenilalanina? Para um bebê, a principal fonte é o leite, inclusive o leite materno. Então, quando uma criança é diagnosticada com fenilcetonúria, né, ou PKU,
A primeira medida é a mudança do leite. Ela precisa de um leite que seja sem a fenilalanina. Então, essa mudança na alimentação inicial do bebê vai permitir que ele tenha uma sobrevida, uma vida praticamente normal, sem as alterações que existiriam caso ele não tivesse sido diagnosticado, tá? Então, o diagnóstico precoce, neste caso, é a única forma de prevenir os danos que ocorrem, e o tratamento é feito da PKU exclusivamente pela alimentação. Por conta desse acúmulo, então ela vai demorar para sentar, ela vai perder tônus muscular, ela vai demorar para falar, demorar para comer sozinha, tudo vai ser atrasado, tudo vai ser deficitário. E em casos mais extremos, então, o bebê pode vir a óbito, então ele pode ser considerado também um gene letal. Então, entre outros sintomas, tá? Náusea e vômito, icterícia, né? A pele amarela, perda de peso, o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, erupções cutâneas também são bastante comuns, a urina amarela e concentrada, com um odor muito característico, o odor do suor da criança também é muito característico, muito forte, né? E então a dieta alimentar é o único passo para prevenir isso, e ela vai ter essa dieta para sempre. Existem outros genes pleiotrópicos também, a gente pode ir discutindo sobre eles ao longo da disciplina, certo? Epistasia. O que é epistasia? É quando um par de gene inibe outro par de gene, ou ele impede a manifestação da sua característica, tá? Então, um gene inibindo o outro. 2 pares de genes, igual o Mendel viu lá com as 2 características, lembram disso? Só que ao invés de ser 2 características, é uma só. 2 pares de genes interagindo para uma única característica. Só que um detalhe, um gene inibe o funcionamento do outro, tá? O gene que é o inibidor é chamado de epistático. O gene que é inibido é chamado de hipostático. Ela pode ser dominante ou ela pode ser recessiva. E aí a gente vai ver alguns exemplos agora. Então, a epistasia dominante na cor das penas das galinhas. A gente tem o alelo cesão, ele determina penas coloridas das galinhas. E o alelo cesinho, as penas brancas. O gene I, o alelo isão, ele determina, né, ele é epistático sobre o gene C. O que significa ser epistático? Ele impede a manifestação do gene C, tá? E o alelo izinho, ele permite a coloração. Então, fica assim. Toda galinha que ela é, galinha, galo, enfim, todo galináceo que ele é colorido, a gente sabe que ele é um indivíduo cesão, porque, ó, cesão é pena colorida, traço, izinho, izinho. Porque o izinho permite a cor. Toda galinha que é branca, ela vai ser cesão, traço, então cesão, cesão ou cesão, cesão, cesinho, e isão. Então, lembra, é dominância completa. Então, basta uma cópia do isão para ele se manifestar. Então, ela vai ser isão, traço aqui, tá? Então, aí ela vai ser branca. Ou ela vai ser cezinho, cezinho, izinho, izinho, que aí ela também vai ser uma galinha branca, certo? Por conta da interação. Quando são cruzadas, né, galinhas heterozigotas, cesão, cezinho, isão, izinho, que é branca, com branca, tá vendo? Quando elas são cruzadas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, novamente, as 16 possibilidades. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com 2 alelos, mas nós não teremos uma proporção 9 para 3 para 3 para 1, que é a proporção mendeliana, tá? Porque, embora esses 2 genes se segreguem independentemente um do outro, eles interferem, o gene isão, né, o gene isão, ele interfere no gene C. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter 13 galinhas brancas para 3 galinhas coloridas, a cada 16 possibilidades. Então, é uma proporção diferente
do 9 para 3 para 3 para 1. Aqui a gente vai ter 13 brancas para 3 coloridas. Epistasia dominante, cor das galinhas. Agora a gente vai ver a epistasia recessiva, que é a cor da pelagem de cães em raça, da raça labrador. Né? Então, o que acontece aqui? O alelo Bzão, ele determina a cor preta da pelagem. O Bzinho, a cor marrom. E o alelo, o gene E, ele permite a cor, o Ezão permite a cor. E o Ezinho é epistático sobre o gene B. O cachorro vai ser preto, do labrador, toda vez que a gente tiver Bzão, Ezão, tá? Como é dominância completa, Bzão, um Ezão, o bicho é preto. Toda vez que a gente tiver Bzinho, Bzinho e um Ezão, o bicho vai ser marrom, certo? Porque ele precisa do Bzinho, Bzinho e precisa de pelo menos um Ezão. Todas as vezes que a gente tiver Ezinho, Ezinho, independente de como seja o gene B, o cachorro vai ter a pelagem que a gente chama de pelagem dourada, certo? Como é que fica, então, cruzando indivíduos heterozigotos? Animais pretos, que são Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Né? Nós vamos ter uma proporção de 9 pretos para 3 marrons, tá vendo? Para 4 dourados. Não tem nada a ver com a proporção 9 para 3 para 3 para 1. Então, todas as vezes que a gente vê essa proporção 9 para 3 para 4, epistasia recessiva. Bom, existe também a epistasia duplicada recessiva, que é a surdez em humanos. Essa surdez em humanos, ela é dada, existem vários motivos para que uma pessoa seja surda, vários. Outros genes além desse, tá? Questões da formação anatômica do ouvido, lá na embriogênese, na formação dos órgãos lá. Existem questões ambientais, existem questões, por exemplo, de infecção durante a gestação, por vírus, por bactéria, né, durante os primeiros anos de vida. Então, existem vários motivos para que uma pessoa fique surda. Inclusive, olha os jovens aí, olha a nossa atenção com as crianças na escola, com os jovens nas escolas, e eu aqui nas universidades também, na universidade, é a questão do uso de fone de ouvido, tá? O som excessivo vai levar à perda auditiva. Mas, neste caso aqui, nós estamos falando da perda de audição, da surdez em humanos, é uma surdez genética causada pelo gene E, tá? E aí, o que acontece? O alelo dominante, o Ezão, permite a audição normal. O alelo recessivo, Ezinho, quando ele está em homozigose, claro, né, Ezinho, ele determina a surdez. O gene D, quando ele é dominante, o Dzão, ele permite a audição normal. E o Dzinho, ele determina a surdez, tá? Então, fica mais ou menos assim, ó. Quando o indivíduo é Ezão traço, Dzão traço, ele vai ter audição normal. Qualquer outra combinação, né? Então, Ezinho, aqui, ó, o indivíduo é surdo, certo? O Ezinho aqui, ele inibe, inclusive, o Dzão. Então, Ezinho, Dzão, traço, o indivíduo é surdo. Ezão, traço, Dzinho, o indivíduo é surdo também. E Ezinho, Dzinho, o indivíduo também vai ser surdo. Como que isso vai ficar no cruzamento? Ah, não, a gente não fala cruzamento, né? Quais são as possibilidades em humanos, não. Quais são as possibilidades na descendência entre dois indivíduos aqui que são heterozigotos, Ezão, Ezinho, Dzão, Dzinho, certo? Ambos. Nós temos aqui o quadro de Punney de novo, tá? Lembrando aqui a tabelinha, né, de quem tem audição normal e quem é surdo. E a realidade aqui, as possibilidades aqui vão ser as seguintes. Das 16 possibilidades, 9 vão ser de indivíduos ouvintes, certo? Sem
a perda auditiva, com audição normal ou indivíduos ouvintes. E 7 indivíduos surdos. Então, para cada 16 possibilidades, 9 são para indivíduos com audição normal e 7 para indivíduos com audição alterada, né, afetada, sem audição, tá? Surdos. Então, também não é a proporção mendeliana para 2 genes, de 9 para 3 para 1. Concordam? Tá? Também está alterada. E, por enquanto, é isso que nós temos para a nossa aula. Muito obrigada pela atenção e bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.